Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mosias capítulo 18. Primeiro eu gostaria de perguntar, como sempre faço, se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia, convidar o Espírito. Aconselho também a fazer a sua leitura individual de Mosias 18. Dessa forma, ter um melhor aproveitamento das palavras do Senhor, que são dadas a nós através de seus servos, os profetas. Então, nesse capítulo 18, Mosias 18, vai falando de alma. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Agora sim, melhorou. Falando de alma, né? Lembrando que alma era um dos sacerdotes do rei Noé, mas que, ouvindo as palavras de Abinadi, começou a se arrepender, né? E ele tentou falar com o rei, né? Implorou lá ao rei que libertasse Abinadi e deixasse Abinadi ir embora, né? Mas o rei não deu atenção a ele, né? O rei enfureceu-se ainda mais, só lembrando os capítulos anteriores, né? E expulsou a alma do meio dos sacerdotes, né? E a alma teve que fugir, então, né, dos servos e se esconder, tá? Então, no capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte: E então aconteceu que a alma que havia fugido dos servos do rei Noé arrependeu-se de seus pecados e iniquidades, e andando secretamente entre o povo, começou a ensinar as palavras de Abinadi. Daí ele foi para um lugar chamado Mormon, né? Ele tinha as águas de Mormon, um bosque de Mormon. Tá? E para se esconder, né? Então era um lugar meio escondido, né? Onde ele ia lá para pregar ao povo. E as pessoas iam até ele, começaram a ir até ele, né? Para ouvir a palavra do Senhor. E ele pregava as escrituras, né? Pregava aquilo que Abinadi havia dito e pregava o que as escrituras diziam, né? E pregava o arrependimento, né? A conversão. Então ele pregava assim, ele falou, um grande número de pessoas havia se reunido para ouvir as palavras de alma. Daí ele disse lá do 8 ao 10. E aconteceu que ele lhes disse: Eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves, sim, estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, consolar os que necessitam de consolo, servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Agora vos digo que, se for este o desejo de vosso coração, o que vos impede de serdes batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante Ele de que haveis feito convênio com Ele de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós? Tá? Então aqui ele falou que sobre a fé e o arrependimento, né, que antecedem o batismo. Tá? Então ele perguntou, né, se eles tinham todo esse desejo, né, entrar no rebanho de Deus, ser chamado seu povo, carregar os fardos uns dos outros, dispostos a chorar com os que choram,
consolar os que necessitam de consolo, servir de testemunhas de Deus, né, mesmo até a morte, né. Ele perguntou então se era esse o desejo do coração, o que impediria eles, né, de serem batizados. Ele estava querendo dizer que não tinha nada que pudesse impedir as pessoas de serem batizadas, porque elas já tinham desenvolvido fé em Jesus Cristo, né, e arrependimento. Elas já tinham ido até ali o local, né? Então elas já tinham expressado o seu desejo, né, de fazer todas essas coisas. Então eles foram batizados, né, como se fosse um sepultamento, né, sepultados nas águas, né. E no 16 ele fala o seguinte, ó, e desse modo batizou todos os que haviam ido às paragens de Mórmon, e eram cerca de 204 almas, sim, e foram batizados nas águas de Mórmon e encheram-se da graça de Deus. Tá? Então, daí a partir dali ele começou a organizar a igreja, inclusive, né? Ordenou sacerdotes. No 19, mandou que não ensinassem senão as coisas que ele ensinara, as quais haviam sido declaradas pela boca dos santos profetas. Sim, mandou-lhes que não pregassem senão arrependimento e fé no Senhor, que redimiria seu povo. Então, basicamente as palavras dos profetas são arrependimento, né? Arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. E ele fala que os sacerdotes, né, aqueles que ele tinha ordenado, não pregassem senão as palavras dos profetas, né, as palavras que ele diria, que ele ensinara, né, são as palavras dos profetas. Ele falou outras coisas, né, para os sacerdotes, que não contendessem entre si, né, mas que olhassem para frente como único fito. Tá? Então, provavelmente isso queria dizer que quando eles fossem tomar alguma decisão, que eles pudessem fazer em conselho e entrar num consenso, né, em relação a essa decisão, né, fazer as coisas, né, que todos concordassem antes de fazer, né. Tá? Provavelmente isto está incluído aqui nesse mandamento de não contender entre si. Que observassem o dia do sábado, né, como estava acontecendo ali com a lei de Moisés, né, trabalhassem com as próprias mãos para o seu sustento, né. No 26, e os sacerdotes não deveriam depender do povo para o seu sustento, mas pelo seu trabalho receberiam a graça de Deus, a fim de fortalecer-se no Espírito, tendo conhecimento de Deus, para ensinar com poder e autoridade de Deus. Então, ali os sacerdotes, né, as pessoas que... E aqui está falando sacerdotes, mas talvez poderia ser estendido também às demais pessoas que tivessem chamado na igreja, né? Não deveriam depender do povo para o seu sustento, né? Então deveriam ter uma renda, né? Ou trabalhar com as próprias mãos, se fosse na agricultura, né? Prover o seu próprio alimento, sua própria vestimenta, né? Sua própria moradia, sustento da sua família, né? Isso as pessoas deveriam, né? Todos os que estivessem servindo na igreja deveriam fazer isso, né? Deveriam procurar, deveriam se esforçar para ser autossuficientes e não depender do povo. E ele deu outro mandamento, que o povo da igreja partilhasse seus bens, cada um de acordo com o que tivesse, né, lá no 27. Então quem tivesse mais iria partilhar mais bens, né, e quem não tivesse, né, iria receber, né, até se tornar autossuficiente. E tudo isso aconteceu junto às águas de Mórmon, tá? Era o nome do lugar, que foi dado pelo rei, inclusive, né, esse nome. E só que chegou um tempo que o rei descobriu, né, que eles estavam ali se reunindo,
e mandou o exército. No 34 e no 35 diz o seguinte: E aconteceu que Alma e o povo do Senhor foram avisados da vinda do exército do rei, portanto tomaram suas tendas e suas famílias e partiram para o deserto, e eram aproximadamente 450 almas. Tá? Então aqui, né, como que uma pessoa ela toma sua tenda e sua família e parte para o deserto? Né? Eles provavelmente estavam ali preparados para isso, né? Eles já estavam, né, trabalhando com essa hipótese, né, de que uma hora seriam descobertos, né, pelo rei, e o rei enviaria o seu exército, né? Então provavelmente eles tinham armazenamento, né? Eles tinham as provisões, né? Que eles pegaram e saíram pro deserto, né? Um lugar que não tinha nada, né? Então, provavelmente eles já tinham trabalhado nessa parte de provisões de armazenamento, né? Então, existem muitas semelhanças, né, da igreja ali, organizada por Alma, e da igreja de Jesus Cristo nos nossos dias, né? Então essas são as principais os principais pontos desse capítulo, né? O capítulo ele é bastante cheio de pontos importantes, né? Fica meio difícil de selecionar alguns só, por isso eu aconselho a leitura individual desse capítulo, né? Para descobrir mais coisas importantes. Tá? Mas basicamente é isso, tá? Ele falou sobre fé, sobre arrependimento, né? As pessoas buscarem o arrependimento. Ele falou sobre o batismo, né? Para que serve o batismo? Tá? Essas escrituras, elas também podem servir para nós, para que nós possamos recordar, né, as coisas que nos levaram a nos batizar, né? Por que eu me batizei, né? Talvez essa escritura possa nos ajudar a relembrar, né? Aqui a Alma estava explicando, né? Tendo o desejo de entrar no rebanho de Deus, ser chamado seu povo, né? Povo de Cristo, povo de Deus, dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves, chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, até a morte, para que sejais redimidos por Deus, para que tenhais a vida eterna. Tá? Então foi para isso que nós nos batizamos, né? E para isso que nós tomamos o sacramento, né? Sempre que tem reunião sacramental. E organizou a igreja, né? E uma das coisas é que quem servia na igreja, né? Aqui estava falando dos sacerdotes, né? Não deveriam depender do povo, mas sim ter um trabalho, né? Então, trabalhassem com as próprias mãos para o seu sustento, né? Então, todos nós precisamos trabalhar na nossa autossuficiência, né? E, claro, sempre ajudar os outros, né? Sempre ajudar, partilhar de nossos bens, de acordo com o que tiver. E trabalhar com armazenamento também, né? Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aconselho cada um a ler, ponderar, orar e dar atenção aos sussurros do Espírito em relação a essa oração. Então, desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Que na Ala Santo Ângelo hoje nós vamos ter a conferência da estaca, né? Hoje e amanhã. Então, para quem for aqui da nossa ala, da nossa estaca, então nos encontramos logo mais às 3 horas,
E a todos eu desejo um bom dia e nos encontramos amanhã no mesmo horário aqui, 5 para 6. Certo? Muito obrigado pela companhia e até mais.